Boa noite, irmãos. Nós vamos começar mais um momento de louvor em nosso culto de oração. Deus diz em sua palavra que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele vai estar ali presente. Nós cremos, nós sentimos isso pela fé, e Deus não só está em nosso meio, mas ele está no nosso meio com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. É um privilégio para nós podermos nos reunir e falar para Deus das nossas inquietações, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas frustrações, confessar nossos pecados e fazer os nossos pedidos. E Deus está ali atento para ouvir cada oração que nós fizermos no lugar onde nós estamos hoje. Tem uma música do Melodias e Cânticos que nós cantávamos há alguns dias aí em nossa igreja, que é o 19, Estamos Alegres. Fala sobre a alegria que nós sentimos por estar em comunhão e saber que Deus está fazendo parte dessa comunhão conosco. Estamos muito alegres, o número 19 do Melodias e Cânticos. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. É como um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva em meu ser. É como um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva em meu ser. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Agora que nós recordamos a música, vamos cantar mais uma vez. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. É como um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva em meu ser. É como um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva em meu ser. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Amém. Eu costumo dizer que paz em nossos dias é artigo de luxo. E nós podemos nos considerar privilegiados, não é? Porque Deus diz para nós entregarmos a Ele toda a nossa ansiedade, que Ele vai cuidar de nós. E Ele pede para nós colocarmos também diante de Deus aquilo que nos inquieta, e diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar conosco. Essa paz que o mundo não pode entender. Essa música que nós vamos cantar agora, também do Melodias e Cânticos, fala sobre isso. É o número 15, A Paz do Céu. Fala dessa paz e da esperança que nós temos de viver com Deus na eternidade. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei de
dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz de céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém. Tem uma outra música que nós cantamos, é A Melhor Oração. É impossível cantar, lembrar, né? Cantar essas músicas sem lembrar do início da nossa igreja, porque eram músicas que nós cantávamos muito, final da década de 70 e 80, e que faz parte da nossa história, e nos remete também às pessoas, algumas que inclusive não estão conosco, viajaram um pouquinho antes do tempo, mas a gente vai se encontrar com certeza na eternidade. E essa música era uma música muito cantada. É o 14, também do Melodias e Cânticos, A Melhor Oração. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não podes amar, tu precisas orar. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o perdão. A melhor oração é o perdão. Se não podes perdoar, tu precisas orar. A melhor oração é o perdão. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Aprendi a amar e também perdoar. Meu Senhor, eu já posso orar. Amém. Que seja assim.
Nós vamos terminar esse nosso período de louvor agora, cantando uma música do Jorge Camargo que eu gosto muito. Só Deus é o bastante. Então, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio aos planos que nós fazemos, nós temos que entender que Deus nos basta. E com Deus as outras coisas virão com certeza. Que essa música conforte, console, fortaleça o nosso coração e que nós aprendamos a descansar em Deus. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante, nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Deus é o bastante. Amém. Deus abençoe a todos nós. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor. Louva a Deus, porque nós temos esse tempo para meditar na palavra de Deus, mais um culto de oração, onde nós podemos falar com Deus, momento onde nós temos oportunidade de falar com o nosso irmão e orar pelo pedido dele. Para nós é motivo de grande alegria. Se você puder, abra sua Bíblia. Nós vamos meditar no Salmo 34. Diz assim a palavra de Deus: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Chamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor
dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Tua palavra que é poderosa, tua palavra que nos renova, nos restaura, nos fortalece a cada dia. Pai, agora nós teremos esse tempo para meditarmos nesta palavra. E queremos pedir que o Senhor aquiete os nossos corações, fale conosco através da tua palavra, porque nós queremos nos alimentar. Depois de um período de louvor que nós já tivemos, nós queremos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um salmo bem conhecido de todos nós. Foi um evento que aconteceu com Davi, quando Davi ele fugia da presença de Abimeleque. E Davi ele exalta tanto o nome do Senhor. Nós poderíamos usar vários temas nesse salmo. O tema que eu escolhi foi: o Eterno nos livra de todos os nossos temores. E Davi ele vai falar um pouco desse Deus, do seu livramento que Deus fez na vida dele nesse evento ocorrido. Primeiramente, ele fala no verso de número 1: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu quero conversar com os irmãos primeiro nesse versículo de número 1. O salmista, ele nos convida a louvar a Deus. Esse convite que o salmista faz, estava diante de uma situação fugindo, correndo, precisando de socorro. E ele fala com muita firmeza, dizendo: louvarei ao Senhor em todo tempo, independente da circunstância que ele estava passando. Mas ele fala: louvarei ao Senhor. Depois ele continua dizendo: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Sabe o que ele nos ensina nesse primeiro versículo? Ele nos encoraja, nos ensina a louvarmos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. O salmista fala que o louvor do Senhor precisa estar de forma contínua, todos os dias, em todos os momentos, em nossas vidas, na nossa boca. Que não falte nos nossos lábios o louvor, a gratidão, a adoração a Deus. Em continuação, ele diz, eu deixei lá em Efésios capítulo 20, Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos em Éfeso, capítulo de número 20, capítulo 5, verso de número 20. Olha que Paulo diz aos os irmãos de Éfeso, olha o que ele diz: dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo para os irmãos dessa igreja em Éfeso: olha, em tudo devemos dar graças ao Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, em tudo. Seja em qualquer circunstância, Paulo é como se estivesse autenticando isso que o salmista disse no Salmo 34. Ele fala em tudo, né? Em tudo devemos dar graças ao Senhor. Ele também, em outra carta, ele fala lá em 1 Timóteo, ele também fala conosco, trazendo também, não Timóteo, perdão, em 1 Tessalonicenses, queridos, perdão. No capítulo de número 5, verso 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele está falando com esses irmãos da igreja de Tessalônica. Primeiro, lá no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Né? Capítulo 5, verso 17. Não pare de orar, jamais desista da oração.
Jamais desista do clamor a Deus. Jamais desista em pedir socorro a Deus. Sempre ore, fique firme na oração, independente da circunstância o qual estamos vivendo. Em tudo, dai graças a Deus. Devemos dar graças ao Senhor em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não é a minha nem a sua vontade, é a vontade de Deus. Continuando o Salmo 34, verso de número 2, o salmista diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então o salmista diz no versículo 2 que a alma dele vai se alegrar, vai se gloriar no nome do Senhor Jesus. Ele vai se alegrar no Senhor. Olha, ele está conversando como se fosse um diálogo entre ele e a alma. Ele dizendo: a minha alma se gloriará no Senhor. Ele está dizendo isso para nós. Olha, eu em contato com a minha alma, eu dizendo a minha alma se glorie no Senhor. Então ele está dizendo: eu vou me gloriar com a minha alma ao Senhor. Eu vou exaltar o nome do Senhor de corpo e alma. Era isso que ele estava dizendo. O verso de número 3, ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Ele está dizendo assim para nós: vem comigo. Vem engrandecer, vem ver o tamanho desse Deus, como ele é grandioso, como ele é maravilhoso. Então vem comigo, vem engrandecer o nome do Senhor, vem exaltar o nome do Senhor comigo. Não deixe de exaltá-lo, é isso que o salmista está dizendo, nos ensinando. Verso 4, ele diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Foi o tema que nós colocamos, né? O Eterno nos livra de todos os nossos temores. O que nós tememos? Por que tememos? Por que ficamos com tanto medo, tão preocupados, se o Senhor é aquele que nos livra de todos os nossos temores? O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que livrou Davi dessa situação, quando estava diante de Abimeleque. Ele fugiu diante de Abimeleque, o Senhor o livrou, o Senhor o preservou. Queridos, quando ele fala: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele buscou com tanta certeza o Senhor e crendo que o Senhor ia livrá-lo, porque ele confiava, ele conhecia esse Deus o qual ele servia. E é um convite que faz a nós para servirmos ao Senhor, para conhecer o tamanho do Deus que nós servimos. Parece que às vezes nós não conhecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Parece que quando nós enfrentamos as dificuldades, os problemas, parece que eles são muito maiores do que o Deus que nós servimos. Nós ficamos um pouco preocupados com as situações no qual nós nos encontramos, passamos, enfrentamos, as barreiras que precisamos ultrapassar, mas nós ficamos tão preocupados, parece que os problemas eles ficam muito maior do que o nosso Deus. E o salmista, ele conhecia o tamanho do Deus que ele servia, da grandeza de Deus, o amor de Deus, do socorro de Deus. E nós precisamos conhecer o tamanho do Deus que nós servimos. Ele é poderoso, querido. A Bíblia diz que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, ele é maravilhoso. Então, quando o salmista fala: busquei ao Senhor e ele me respondeu, é porque o Senhor logo o respondeu naquele mesmo instante o qual ele buscou. Deus lhe respondeu. Busquei ao Senhor. Que coisa maravilhosa que o salmista diz, né? Busquei ao Senhor. Eu não busquei outras coisas, eu busquei ao Senhor. Eu busquei aquele que tem socorro para mim. Eu busquei aquele que tem resposta para o momento no qual estou passando. Foi isso que o salmista fez.
O verso de número 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Irmãos, o salmista ele fala de uma forma tão clara que quando nós confiamos no Senhor, nós não somos confundidos. Porque o Senhor, ele nos guarda, o Senhor, ele sabe do que nós precisamos. Ele cuida de nós. Só basta confiarmos nesse Deus, só basta descansarmos nesse Deus. Porque o Senhor, ele tem cuidado especial para conosco. Deus sabe e conhece cada um de nós, os nossos limites, os nossos questionamentos, as nossas emoções. Deus nos conhece, Deus sabe de todas as coisas. O verso de número 6: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O salmista diz assim: clamou este homem necessitado, clamou este homem que precisava de socorro. No momento qual eu passava, a situação qual eu estava enfrentando, Deus veio ao meu socorro. Ei, querido, Deus vai ao teu socorro, viu? Fica forte, fica firme, se anime. Deus vai ao teu socorro. Ele nos socorre, Ele sabe do que nós precisamos. Nada fica, Ele não cria as coisas e deixa ao léu da sorte, não. Ele cuida, Ele criou e Ele cuida de todas as coisas. Principalmente cada um de nós, que Ele nos criou, nos soprou em nossas narinas, nos colocou em nós e nos tornamos alma vivente. Ele continua cuidando de nós, viu? Independente se estamos vivendo momentos de pandemia ou não, isolamento ou não, Deus continua cuidando de nós, tenha certeza disso. Deus não abre mão de você, querido. Deus não abre mão da sua família. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Creia nisso. O verso de número 7, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe que o salmista diz que confiemos, descansemos, porque o anjo do Senhor está conosco, cuida de nós, está nos livrando de todo o mal, de toda seta maligna, todo levante de Satanás. O anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando, por mais que os demônios estejam em derredor. Mas o Senhor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Há uma barreira em você, creia nisso, viu? Uma barreira de proteção dos anjos do Senhor. Deus está te livrando, Deus está cuidando de você. Deus está te dando livramentos. Confie no Senhor, não tenha medo, não fique preocupado, fique firme em Jesus, continue caminhando, olhando para o Senhor. O verso de número 8, olha o que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Faça a prova do Senhor, veja o quanto ele é bom. Bem-aventurado, outra versão diz: feliz é aquele que nele confia. Quando nós colocamos toda a confiança no Senhor, como diz o Salmo de número 125, que nos fala sobre a confiança que devemos ter no Senhor. Continuemos confiando no Senhor. Continuemos esperando no Senhor. Continuemos tendo a certeza que Ele vai nos socorrer no tempo oportuno. Deus não esqueceu de você, querido. Deus não esqueceu das tuas dores. Deus não esqueceu desse momento no qual você está passando. Continua clamando ao Senhor, continue confiando. Vá à tua porta.
Entre no teu quarto, fecha a tua porta e clame ao Senhor. Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando de nós. Então, creamos, continuemos, como diz o Salmo de número 34, verso 1, o qual nós lemos. Louvemos ao Senhor. Que os nossos lábios tenham sempre louvores a Deus, gratidão a Deus, reconhecimento que Ele é maravilhoso. Que possamos ficar firmes. Como diz o verso de número 4 do Salmo 34, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. O salmista diz, busquei ao Senhor. E Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores e todos os meus medos. Vamos fazer assim, vamos confiar no Senhor. Vamos continuar caminhando, mas olhando para Jesus. Vamos ter a certeza que Ele continuará cuidando de nós, mesmo em tantas coisas que estamos vendo. Tenhamos fé no Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir ao Senhor por você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. O salmista nos ensinou, nos encorajou através da tua palavra maravilhosa, que jamais venha faltar em nossos lábios o louvor ao Senhor. A confiança, a gratidão. Pai, que aprendamos a esperar no Senhor. Que os nossos corações sintam-se descansados no Senhor. Pai, que aprendamos a quietar no Senhor. Pai, toda agitação da nossa alma, toda a nossa preocupação, a nossa ansiedade, que deixemos tudo isso de lado e descansemos no Senhor. Que possamos, ó Deus, sempre olhar para o Senhor e confiar que o Senhor não está a par das situações no qual nós estamos vivendo. Mas o Senhor está nos assistindo, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos guardando. Ó Deus, como é maravilhoso saber que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, cuidando de nós, fazendo uma barreira para que o inimigo não nos toque, para que o inimigo não venha nos tocar, para que o inimigo não venha lançar suas setas. Ó Deus, como é bom saber que nós podemos confiar no Senhor. Como é bom saber que nós podemos nos aquietar no Senhor. Pai, tira toda preocupação. Pai, tira toda agitação dos nossos corações. Pai, sabemos que tudo está no teu controle, nas tuas mãos. Tudo o Senhor tem sobre o seu domínio. Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo determinado e nada foge do teu tempo, Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por esta noite, por esta palavra, pela vida de cada família, de cada irmão, Senhor. Continua abençoando a nossa igreja, a nossa comunidade. Continua abençoando as nossas famílias, Deus, continua nos guardando. Pai, venha ao socorro desta pessoa que precisa, Senhor, do teu agir, do teu operar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa noite, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Deus continue cuidando de você e suprindo as suas necessidades. Um beijo no coração e que Deus continue te fortalecendo. Deus abençoe.